Olá, pessoal! Vamos começar mais uma live, né? Nessa quarentena, onde nós estamos trazendo pessoas maravilhosas para estar com a gente todas as noites aqui no meu canal da Move Mind, da Michelle Lopes. Então eu já espero que todos vocês comecem a entrar aqui, que nós vamos ter um momento muito especial. Sheila, seja bem-vinda, Gilda já está aqui com a gente, e eu desejo e peço para que vocês chamem um máximo de pessoas, porque a nossa noite vai ser sensacional. Então vou dar um tempinho aqui para os nossos convidados entrarem. A Renata já está aqui com a gente. Seja bem-vinda. E eu peço para que vocês vão chamando, tá certo? Chamem o máximo de pessoas, porque a nossa convidada de hoje é muito especial, gente. Nada mais do que Gilda Blen. Então, nós vamos aqui aprender coisas incríveis sobre alimentação, sobre como cuidar da nossa dieta, do nosso dia a dia agora, nesse período de quarentena, mas que vai servir não só para agora, vai servir para toda a vida esse aprendizado, né? Então, eu peço para que vocês comecem a chamar o máximo de pessoas, tá certo? Franciele, que bom que você tá aqui. Seja bem-vinda. Luciana, seja bem-vinda. Sim, vão chamando o máximo das suas amigas, dos seus amigos. Chama, olha, hoje a nossa live é para pai, para mãe, para tio, para tia, para amigos, para parentes, para primos, porque nós vamos falar sobre comida, gente. E é tão gostoso, né? Nessa quarentena a gente tem comido muito, sim? Quem tem comido aqui, não é verdade? Nós estamos nos alimentando muito nesse período. E nós precisamos então saber como nos alimentar, porque afinal de contas, esse período é um período bem delicado, que se não se alimentar direito, a gente pode ter aí algumas complicações que vai reverberar aí por muito tempo na nossa vida. Sim? Então olha só, gente, hoje nós vamos receber Gilda Blen. Ela nada mais é do que chefe de cozinha e hoje ela trabalha junto lá no SBT com o Thiago Bravanel. Tem um programa que é o Frente a Frente, ela que prova daquelas comidinhas deliciosas e fala, olha, essa comida eu aprovo, essa daqui eu não aprovo, né? E coloca lá os candidatos à prova de fogo, sim, as famílias à prova de fogo, e é um programa super divertido, além de ser apresentadora de vários canais de televisão, de programas, que inclusive já participei junto com ela também em um momento muito especial. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão entrando, e eu peço a vocês que peguem esse aviãozinho que você está vendo aí e envie para um monte de gente, no mínimo 10 pessoas. Convidem no mínimo 10 pessoas para nossa live de hoje, tá certo, gente? Porque essa live, como todas as lives, tem sido sensacional e vai ser quente. Nós vamos falar sobre pratos deliciosos que a gente pode aproveitar no dia a dia. Olha só, o nosso tema hoje da nossa live é: aprenda a aproveitar de forma integral os nossos alimentos nesse período de crise que a gente tem que aproveitar de fato, não dá para desperdiçar nada, certo? Então, pra gente já começar, e aí o pessoal vai entrando, eu vou pedir pra Gilda, se ela puder já nos solicitar aqui para eu colocar ela na nossa live de hoje, porque nós temos muita coisa para falar nessa noite, né? Então a gente tem que aproveitar bastante. Olha só, Vitor já está aqui, Marisa está aqui. Ah lá, que gostoso, olha que legal. Vamos lá, tá aqui com a gente. Gui, fizemos uma live maravilhosa ontem, hein? Sim? Então estou esperando agora já a Gilda entrar aqui para a gente conversar nessa noite. Oi, Gilda! Oi, Tudo bom, linda? tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom demais falar com você, viu? Imagina, eu que agradeço estar aqui, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter aceitado o convite, né? E eu tenho uma alegria muito grande, uma honra muito grande em receber você aqui. Você é uma profissional, uma pessoa que eu admiro muito. E eu falo, gente, olha, eu vou falar do meu coração, tá? Ela é linda por dentro e por fora. É, ela é linda por dentro e por fora. E assim, dá para sentir quando a pessoa ela é do bem, quando é uma pessoa que tem uma luz diferente, que realmente tem um caráter bom, né? E eu tenho muita gratidão em poder receber você aqui, com toda a sua bagagem, toda a sua experiência, todo o seu profissionalismo. Então, Gilda, eu tenho certeza que você vai agregar muito na vida de todo mundo Espero, que estiver nessa live hoje. Vai sim. espero poder ajudar todo mundo aí um pouquinho com o que eu sei de alimentação. Sempre falo, sempre bom poder passar um pouco de conhecimento, né?
E eu, então, olha, é recíproco o sentimento, viu? A gente teve aí um momento super bacana juntos, né? Eu fiz um curso da Michelle e, nossa, aprendi muito com você e o carinho também é verdadeiro, é grande. Sei que você também tem uma estrela especial, uma luz assim que é, você consegue passar conhecimento, consegue passar uma energia também que é impressionante. Parabéns pelo Bom, né? trabalho. Obrigada. Gente, eu tive o prazer de conhecer a Gilda no programa Vida e Estilo, né? Fui Sim, lá fazer uma entrevista com ela e foi um momento tão gostoso. E desde o camarim a gente já teve uma conexão. E assim, foi uma conexão tão gostosa e parece que a gente se encontrou mesmo, assim. E dali em diante nós estreitamos um pouco mais o nosso relacionamento. A Gilda foi no curso Ressignificar e aí de tempo em tempo a gente tem algum contato e é muito gostoso manter contato com pessoas, né, profissionais, competentes, pessoas do bem. Isso é muito bom. Gilda, fala um pouquinho vamos para o lá. pessoal te conhecer, né? Sobre a sua experiência, a sua bagagem, sua carreira, para que eles possam entender o quanto você vai agregar mesmo na vida deles essa noite, né? Tá bom, Mi, vamos lá. Eu sou chefe de cozinha, trabalho com isso já há bastante tempo. Eu sou de Curitiba, para quem não sabe. Lá eu tinha escola de gastronomia, então eu trabalho nessa área didática já há bastante tempo. Quando eu vim para São Paulo, eu vim para fazer televisão. Então eu comecei no SBT com o Hell's Kitchen. Lá eu ficava exigindo bastante dos participantes. E do SBT eu fui para o Portal IG, lá eu gravei conteúdo para eles por um tempo. De lá fui para a Rede Brasil. Na Rede Brasil trabalhei em dois programas diferentes, com gastronomia, com moda, saúde e beleza também. Uau! Abri um pouquinho o leque. E aí voltei para o SBT, muito feliz agora no final do ano passado, para ser jurada do programa Famílias Frente a Frente com o Thiago Bravanel. E além disso, eu, aqui em São Paulo continuo dando cursos, não com tanta frequência como em Curitiba quando eu tinha escola, Uhum. mas dou curso também porque é uma coisa que eu amo fazer, adoro ensinar e sempre que eu posso passar um pouco, como eu falei, do meu conhecimento, é sempre muito bom. Que bom, que delícia, gente. Então aproveitem ao máximo, porque hoje vai ser uma noite bem rica, sim? E o que vocês quiserem, coloquem aí seus comentários, façam suas perguntas, para que a gente possa aqui aproveitar ao máximo da Gilda, né? Com Por todo esse favor, conhecimento perguntem que ela tudo. tem, viu? E mais uma vez, gente, eu peço a vocês, enviem o aviãozinho, convidem pelo menos 10 pessoas para estar com a gente nessa live, porque o que ela vai trazer hoje é muito importante para o nosso crescimento e a gente vai aqui aprender muitas coisas boas com a Gilda, tá bom? Gilda, vamos começar então a nossa live. Eu tenho um monte de pergunta para você. Vamos lá, começa. Sim? Vamos lá. Fala para mim uma coisa. O tema hoje para aproveitar ao máximo, de forma integral, os nossos alimentos. E Sim. pelo que eu estou percebendo, tem uma diferença entre aproveitar de forma integral os alimentos e reaproveitar os alimentos. É, Existe uma diferença nisso? Como que é? Conta, explica para a gente um pouquinho. tem sim, Mi. Olha, eu tenho, procuro sempre, dentro do meu trabalho, priorizar a alimentação saudável, tá? Claro, não é regra, até porque eu sempre trabalho o equilíbrio, eu busco sempre o equilíbrio dentro da alimentação. Acho que você não pode ser extremista. Tá. E dentro da alimentação saudável, eu gosto muito de trabalhar essa parte do aproveitamento integral dos alimentos, que é diferente do reaproveitamento. Os dois são super bacanas da gente ver com outros olhos e da gente trabalhar, mas eles têm uma grande diferença, porque as pessoas olham o aproveitamento integral como um reaproveitamento. Por exemplo, qual que é a grande diferença? Vou colocar como exemplo. O reaproveitamento é quando você, por exemplo, tem um pão velho, aquele pão mais seco, e você faz um pudim. Ou quando você tem um risoto que sobrou e você faz um arancine, um bolinho de arroz no dia seguinte. Peguei aí os dois exemplos mais comuns que as pessoas fazem em casa. Tá. Isso é um reaproveitamento. O aproveitamento integral dos Porque alimentos, existe uma sobra. Então, reaproveitamento isso. é porque tem uma sobra e aí eu vou fazer alguma coisa para não jogar E você vai fora, pra... pegar, você vai pegar aquele alimento, você vai pegar o que você fez e sobrou e vai transformar o alimento em alguma outra coisa, né? Então você está reaproveitando aquilo. E aí o Entende? aproveitamento integral é você ver o alimento como um todo. Você não pensar que você vai descartar alguma coisa, você vai aproveitar aquilo tudo. Então, você tem a banana.
você não vai jogar fora a casca, você vai ver aquilo como um ingrediente. Você tem um maracujá. Gente, normalmente as pessoas usam só 30% do maracujá. É muito pouco, né? Você pode usar ele integralmente, você tem que ver ele inteiro como um alimento. O abacaxi, a casca, você pode usar e você deve usar. Então, a ideia é essa, você aproveitar o alimento como um todo. Essa é a grande diferença. Ô, Gilda, isso, assim, é uma coisa cultural, porque a gente foi habituado, não é verdade? Então, quando a gente pega, por exemplo, maracujá, a gente olha para aquela casca e não dá valor Sim. nenhum. A gente nem sabe o que fazer com uma casca de maracujá, não é verdade? Nós não fomos habituados a fazer alguma coisa nesse sentido. Você corta um abacaxi, o abacaxi ainda a gente até escuta falar alguma coisa, vamos fazer um suco, um chá, alguma coisa que dá para fazer, né? Dá para aproveitar. Mas a maioria dos alimentos, a gente olha para a casca e a casca é descartável. Então, você acha que é alguma coisa assim mais voltada à cultura? Brasil? Ou fora do Brasil é diferente? Fora também. É cultural. As pessoas descartam, a gente vê, né, nas feiras, quando os feirantes eles vendem já a fruta, né, limpa, entre aspas, o abacaxi, você vê aquele monte de casca no chão, dá uma dó, dá um aperto no coração. Quando eu gosto muito de ir lá no CEAGESP comprar frutas e verduras. Gente, o que eu vejo de coisas no chão me dá muita dor no coração. É sim uma questão cultural. As pessoas não têm o hábito e eu não culpo as pessoas por não usar. O que eu busco é ensinar, porque as pessoas não sabem mesmo. Até mesmo os feirantes, quando eu tento passar um pouquinho do que eu gosto muito de conversar também com as pessoas, eu tento ensinar um pouco. E eu vou buscando, eu vou catando as coisas. Esses dias eu fui lá, eu tava louca para comer um pesto de rama de cenoura, que eu adoro fazer. E aí eu fui catando o que eu conseguia de rama de cenoura, eu ia pedindo para eles olhavam para mim, mas o que você quer fazer com a Porque rama da nem cenoura? vende, né? Nem vende. Não vende. Eles não vendem, eles me dão. É dado mesmo, né? Me deram um monte. Eu falei, não, tá bom, não tem nem onde colocar esse monte. E aí até ensinei a receita para eles. Não, é o pesto normal, só que ao invés, né, do manjericão, até muita gente faz de rúcula. Hoje em dia, né, já é mais habitual, as pessoas fazem pesto de rúcula e tal. Você coloca a rama de cenoura e fica com um gostinho tão especial, tão diferente, vale a pena experimentar. Mas sim, é uma Mas é questão interessante, cultural. né? Porque assim, se a gente vai no mercado, por exemplo, quem tem o hábito mais de comprar no hortifruti do mercado, a cenoura nem vem, né? Só a cenoura, não vem nem. Exato. Beterraba, gente, as folhas da beterraba, o talo da beterraba tem muito nutriente. E a gente tem que pensar também que o alimento, todo ele tem nutriente, né? E muitas vezes a casca desses alimentos tem muito mais nutriente do que a polpa. Por exemplo, a abóbora tem muito mais nutrientes na casca. O nutricionista vai falar muito melhor que eu. Mas eu estudando um pouquinho para ter propriedade para falar sobre o assunto, eu entendi que a casca da abóbora tem muito mais nutrientes do que a polpa. Banana também, em alguns aspectos, tem mais nutrientes. Enfim, são muito, muito ricos em nutrientes, essas partes que são jogadas fora. Então, a gente tem que começar a mudar o nosso... Mas então, por isso que eu estava perguntando para você, se é uma questão cultural, né? Tanta gente passando fome, né? De aprender a utilizar, porque o nosso olhar, de fato, não é um olhar que aquilo vai servir para alguma coisa, a gente descarta. Então, na verdade, é uma mudança de visão, de pensamento, de olhar para aquele alimento para poder fazer alguma coisa diferente com ele, né? E é tão gostoso quanto, A gente tem que aprender realmente a se habituar a usar. E assim, eu não preciso usar naquele momento, sabe? Eu vou usar a banana para fazer, sei lá, um bolo, não vou usar, sei que posso usar a casca para fazer outra coisa, não preciso usar naquele momento. Lavo bonitinho antes de abrir, abro, uso a banana, a casca, põe num saquinho e põe na geladeira de novo, e coloco na geladeira. E ali ela pode ficar até usar no dia seguinte, ou até 2 dias depois, sabe? Posso pensar numa outra receita. A gente tem tanta coisa para fazer com a bendita casca da banana que é mesmo. Doce, salgada. E aqui que a gente pode fazer? A gente congela essas cascas?
Pode congelar sim. A casca do abacaxi eu tenho sempre congelado aqui em casa, porque eu adoro fazer chá da casca do abacaxi. Sei Aham. fazer um bolo delicioso da casca do abacaxi, suco também. A casca da banana que eu estava falando, eu faço um brigadeiro saudável, que eu uso leite em pó. Eu faço desde o Brigadeiro? princípio, porque eu faço a base do leite condensado, né? Que eu Ah, uso um pouco de adoçante culinário, leite em pó, água morna, bato no liquidificador e isso vira um leite condensado. Aí, com essa base, cacau ah, em pó, eu na panela vou misturando junto com a casca da banana, batida, né, no liquidificador antes. Então, isso fica com gostinho, um fundo de banana tão gostoso que olha, quem não é habituado a ah. comer assim, né, ter uma alimentação mais saudável, gosta. Que eu já fiz isso na televisão e o apresentador do programa que eu estava participando adorou. Que Então, e aí tem incrível! preparações salgadas que você pode fazer com banana, uma caponata que você vai cortando em pedacinhos e os temperos que falam, né, por si, assim, vão a banana fica com um sabor mais neutro, dependendo do jeito que você cozinha. É muito bacana. Que delícia! Então, por exemplo, se eu quiser fazer um brigadeiro de casca de banana, vamos supor, ele não. Lógico que ele não vai ficar com o sabor de brigadeiro, ele vai dar aquele aspecto do brigadeiro, é isso. Aquela sensação de que você está comendo um brigadeiro. Então, não, vai ficar um brigadeiro, literalmente, porque você vai usar a base, né? O leite condensado, eu busco usar o leite condensado, ou eu compro pronto o leite condensado, aquele com menos calorias, ou aquele que é o saudável e tal, que, né, já que a gente pode economizar de alguma forma, ainda mais no dia que a gente tá em casa, não tá podendo ir para academia e tal, vamos dar uma economizada aí nessas calorias. Sim, sim, É, você faz a base do brigadeiro normal e processa com um pouquinho de água a banana, põe no liquidificador a casca da banana com um pouquinho de água e coloca essa mistura na panela, junto com o sim. cacau. Que incrível! Aqui, a Renata está perguntando aqui a receita, né? Eu vou passar, eu vou colocar no meu stories hoje. Eu tenho ela. Pronto, então aí vocês vão entrando lá, que ela vai colocar um monte de coisa pra gente todo saber lá, os passo a passo pra gente poder fazer. Gente, e é delicioso acompanhar a Gilda nos stories, porque assim, esses dias ela fez um salmão. O Meu Gravlax. Deus! Tá no meu feed. Daqui eu fiquei assim, ai meu Deus, que vontade de comer salmão. Eu amo salmão. Mia, é tão fácil de fazer aquilo, tão fácil, tão fácil. Que Vale a pena delícia! fazer. Tem um Que sabor delícia! todo especial. Ô, Gilda, e como é que você está fazendo? Porque, assim, esse período de quarentena eu te acompanho nas redes sociais, né? Eu sempre estou vendo você e a Gilda ama malhar, treinar, na verdade, né? Tá lá com a Uhum. bike dela. E eu vi que você deu até um jeito, né? Não dava pra ir mais na academia, Tô com trouxe a uma academia para bicicleta dentro de aqui. casa. E eu sei que você está treinando e eu sei que você é toda ligada realmente à saúde, à qualidade de vida, né? Não é só uma questão de estética, que é claro, influencia, tem todo o impacto, mas eu sei que você é muito voltada à saúde. E nesse período que a gente está de quarentena, a gente não pode sair de casa, de fato, aproveitar o máximo dos alimentos, tudo isso é importante. Agora, você cozinha mesmo, né? Eu sei que você essa paixão. E são produtos diferentes, com qualidade. Como é que você está fazendo para sair de casa? Está conseguindo sair de casa? Está conseguindo buscar os alimentos? Como é que você faz esse período? Porque muita gente até fica, né, não sabe nem muito fazer o que fazer. Então, eu busco sempre, né, ter uma alimentação mais saudável. Tô me virando aqui em casa, tô com uma bicicleta na minha sala. Aluguei uma bicicleta para fazer meus exercícios aqui. E eu acho que assim, a gente tem muita gente que não cozinha, eu cozinho todo dia, sempre tive esse hábito, né? Então, para mim, não está sendo nada muito diferente. Mas tem gente se descobrindo aí na gastronomia, né? Que tá cozinhando, começou aí pedindo muito delivery, cansou de pedir delivery e está começando a Se cozinhar, a aventurar, né? aventurar na cozinha. Então, o que eu sempre faço e tenho feito nesses dias que eu não estou podendo sair muito de casa, quando eu vou fazer uma receita ou outra,
é adaptar, né? Adaptar a receita, fazer de uma forma diferente do que eu sempre faço, colocar um ingrediente novo, ou não colocar, porque né, não precisa, às vezes não precisa. Quando é alguma coisa essencial, daí eu eu não estou mais saindo muito, não. Tava saindo para buscar, mas eu tenho usado muitos aplicativos, né? Tem Tá. bastante alternativa. Mas assim, eu sempre falo para as pessoas, quem começa a cozinhar tem muito medo. Medo de errar, ai, não vai dar certo, ai, esse tempero não combina com esse, ai, o que eu vou fazer desse jeito e não, melhor não, então não vou fazer. Não, acho que assim, para você ir mudando de nível, eu falo assim, na gastronomia, você precisa se aventurar, você precisa fazer sem medo de errar, né? Porque vai errar? Vai, claro que vai. Quantas vezes eu já não errei, sabe? Então, faz sem medo, vai errar e vai aprender. Né? Acho que só assim que você vai aprender e se aventura, aproveita esse tempo aí para procurar novas receitas, mudar um ingrediente ou outro, usa o que você tem em casa, né? É a criatividade, né? É ser criativo. A gente que não tem assim, esse hábito, o conhecimento com tanta profundidade, a gente acaba usando mais o tradicional, os temperos tradicionais, uma cebola, um alho, e aí faz aquela comida básica. Mas às vezes um detalhezinho tão, né, como um manjericão, uma coisa tão simples, assim, dá um outro sabor, é tão gostoso, né? Parece que você mudou a comida, só para um simples temperinho diferente, né? Exato, não, tem vários temperos diferentes, né? Tomilho, orégano fresco, né, manjericão, coentro, que muita gente torce o nariz aí, que eu acho maravilhoso. Os temperinhos secos, que tem, nossa, uma infinidade de coisas. Não, ó, uma dica que eu dou, não para o momento que a gente está vivendo, mas para depois, tem um lugar que se chama Zona Cerealista, para quem não conhece, que fica perto do Mercadão, é uma rua que eu acho que o nome da rua é Santa Rosa, alguma coisa rosa, mas é conhecido como Zona Cerealista. Então é só jogar no Google e procurar. É um mundo infinito de temperos. Então, se você quer conhecer temperos novos, vale a pena dar uma passadinha lá depois. Ah, que bom, ó, tá vendo, gente? Agora, fala uma coisa para mim, para todo mundo que tá aqui, porque é uma questão que a gente fica sempre pensando, né? A alimentação saudável é caro. Porque toda vez que a gente pensa assim, vou fazer um regime, vou mudar minha alimentação, vou comer de uma forma mais saudável, não vou comer mais o que eu normalmente como de coisa prática, rápida do dia a dia, né? Que vai lá, abre o pacote e come de alguma coisa. Porque normalmente as pessoas associam que a comida saudável é cara. Isso Sim. é verdade? Não é verdade? É mito? Conta aí, vamos fazer o verdade e mentira da Gilda. Esse é super polêmico, sim. As pessoas normalmente falam que a alimentação saudável é cara. Eu escuto isso sempre, sempre. E a minha resposta é sim. Ela pode ser cara, sim. Ela pode ser muito cara, por sinal, né? A indústria alimentícia saudável tá assim crescendo absurdamente, tá gigante. É E verdade. tem feiras que eu participo, que eu vou e eu fico impressionada com o crescimento dessas feiras. E produtos novos, né, sempre, e coisas muito bacanas, muito legais, muito diferentes, assim, coisas que eu nunca imaginei que pudesse existir, que tá revolucionado, assim, essa indústria. E esses produtos, sim, são muito caros. A gente vê coisas, assim, de potinhos de R$ 100, de 150, 200, coisas muito, 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 muito caras mesmo. Mas tipo o que assim, Gilda? Até temperos. Esses dias eu vi. Temperos mesmo. Tempero de cento e pouco, o snackzinho, um pacotinho de um snack de R$ 25, que você vai comer numa sentadinha, assim, sabe? Pastinhas e coisas que você pode fazer em casa, por sinal. Por exemplo, uma pasta pasta de amendoim, pasta de castanhas. Isso você compra in natura e você mesmo faz em casa. De uma forma muito simples. A tal da manteiga mesmo? ghee. A manteiga ghee, gente, você faz em casa em 3 minutos. É muito simples. Não vou ficar passando receita aqui, essas receitinhas, porque
É só você jogar no Google e pegar, que é muito fácil. É só você, por exemplo, as pastas é processador, a manteiga ghee é panela e coar. São coisas muito Muito básicas simples. mesmo. E que assim, você paga R$ 7,50 numa manteiga convencional e você transforma ela numa manteiga ghee. Se você for comprar pronta, você paga, juro por Deus, 58, R$ 60 num pote. É discrepante, assim, a diferença. Nossa, é muito. E assim, o que eu vejo também às vezes é hoje não tanto, né? Porque o cenário mudou, a gente está em quarentena, estamos em casa. Apesar que eu estou em casa e não estou conseguindo parar um minuto, porque eu continuo trabalhando, continuo fazendo um monte de coisa, meus atendimentos, Eu também. e na verdade até multiplicou o meu trabalho, porque querendo ou não mudou todo o meu esquema aqui dentro de casa, né? Então, assim, mas tem o fator tempo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas isso dá trabalho, isso vai me levar um tempo que eu não tenho. E às vezes não É tem, né? organização, não, é organização. Você precisa, só se você se organizar. E, por exemplo, eu também não tenho tempo, mas eu que faço a minha comida, eu Ah, que cozinho, sabe? E faço questão de fazer isso, de fazer os meus lanchinhos. Eu vou perder é meia hora, opção, 40 consciência. minutos. E aí eu vou fazer uma grande quantidade e vou porcionar e eu tenho ali os meus lanchinhos da semana. E Né? assim, foi o que eu estava falando, a alimentação pode ser cara? Pode, se você optar por usar esses produtos que eu falei. Mas se É, você optar por fazer a sua alimentação e você optar por usar os alimentos mais baratos, por exemplo, o ovo é o segundo alimento mais completo que existe no mundo. O primeiro é o exato. leite materno, o segundo é o ovo. Vegetais, gente, não é caro. E aí, o assunto de hoje, né? O aproveitamento integral dos Ah, alimentos. Tem coisas que nem valor tem na feira, que, por exemplo, você vai e pede uma rama de cenoura, como eu estava falando. aham. Então, tem os dois lados. Pode ser caro, mas também pode ser muito barato. E se você se organizar, as coisas, né? Você consegue fazer em quantidade, consegue até E armazenar. Eu tenho, congelar. tenho uma pessoa que fez uma vez um curso comigo, ela falou assim para mim, e ela é totalmente saudável também, e ela disse assim, eu me pergunto sempre, a minha avó comeria isso? Se no tempo da minha avó ela dissesse, não sei nem o que é, então não serve para mim, né? Então, assim, se a gente tem alimentos possivelmente de ser feito em casa, por que não, né? A gente Sim, realmente levar esse tempo, entender que é uma questão de qualidade de vida, pensar na longevidade, não pensar só na praticidade, com não é verdade? certeza. Não, e assim, o que a gente encontra em mercado, as pessoas falam, né, falando em saúde, falando em custo também. É, você pega você aprender a fazer, você começa a fazer primeiro vai demorar um pouquinho mais, você vai se bater um pouquinho, mas depois você entra, né, num ritmo, E num processo que é rápido. Coisas que você pode fazer em casa e parar de comprar no mercado. Iogurte, queijo, ricota, requeijão, sabe? São coisinhas e tudo sem até conservante. requeijão, Uhum, super fácil de fazer. gente, E, é, e aí você fazendo com a base do leite, vai te sobrar o soro do leite. O que é o soro do leite? Que é aquela. Depois que separa, né, do queijo que você fez, que é a base para fazer um requeijão, fica um líquido que é separado dessa parte. Esse soro do leite nada mais é do que o bendito do whey protein que a gente compra em pó, que é tão caro. não acredito. É a É proteína do sério? leite. Tá Então, vendo, assim, é gente, como tudo, eu tenho que aprender com a Gilda aqui? tudo em casa. Tudo barato, entendeu? Sensacional. Sensacional. Agora, tem pessoas que falam que o leite não é um produto que a gente deveria utilizar, né? Principalmente porque é industrializado, aquela questão da caixinha, esse tipo de coisa. Tem algumas pessoas, Gilda, até assim, comentando aqui com você e trocando essa ideia, que, na verdade, usam o coco mesmo, né? A fruta, e fazem o leite do coco, né? Não sei se você já viu isso fazendo. Claro. Eu nunca testei fazer, nunca tentei fazer, já tive vontade de fazer, mas ao invés de usar o leite mesmo comprado de caixinha, ela faz o coco e coa,
né, aquela parte toda branquinha dela e toma como leite normal. E vai guardar e vai usar aquela parte branquinha, pelo amor de Deus. Então, que tem, deve ter super nutrientes, acredito eu, né? Apesar de não conhecer, mas imagino que sim. Ô, Gilda, e como que a É gente típica, que faz? são os leites vegetais, né? É, Então, é, são os leites vegetais, você vai usar o leite de coco, por sinal, eu tenho 3 aqui em casa. Vou fazer leite, vou fazer a pasta, que é a pasta com base de coco também. Tem muita coisa que dá para fazer com ele. E como é que você vai fazer? Você vai abrir o coco, vai pegar os pedaços brancos do coco, colocar no liquidificador com água e vai bater. É só isso. E aí a quantidade de água você vai dosar conforme você vai querer mais cremoso, mais denso, você coloca menos é água. Você vai querer quantidade de mais água. ralinho, você vai dosando a quantidade de água. Mesma Isso é o coisa leite de com coco. leite de coco. Só isso. Vocês estão entendendo, gente? Aí leite de amêndoas, leite de castanha, leite de avelã, nananã, que é tudo uma fortuna no mercado e vendido nas caixinhas com conservantes, com tudo isso, você faz o que em casa. Você compra a tua amêndoa crua, vai deixar ela de molho de um dia para o outro, ou 6 horas, vai descartar aquela água que ficou de molho, vai colocar ela hidratada no liquidificador, com água, bateu, coou, tá pronto, tá teu leite vegetal. Uau, gente, tô amando isso. É, Tô amando isso. Sensacional. Sensacional. E como é que faz, assim, fala para todos nós aqui, como é que faz para a gente não né, desperdiçar os alimentos de uma forma geral, né? acho que era o que a gente estava falando, né, da questão cultural. Acho que a primeira coisa é mudar a forma de ver o alimento. Então a gente tem que mudar um pouco, virar uma chavinha aqui dentro e falar, opa, eu preciso mudar a minha forma de pensar os alimentos. Então eu não vou mais pensar na casca como lixo, não vou mais pensar né, na casca da banana, do abacaxi. O alimento, eu posso usar ele inteiro. Então, nada vai para o lixo, nada é descartado, né? Então, tem que pensar em produzir o mínimo possível de lixo orgânico. Isso é aproveitamento integrado dos alimentos. Então, se começa por aí, né? Para evitar o desperdício. Aí, quais seriam as minhas dicas, assim, né? Isso, passa as dicas pra gente. Gosto e faço muito e pratico aqui em casa. Vou no mercado. Primeira coisa, eu vou abrir minha geladeira, eu vou abrir minha despensa, eu vou ver o que eu tenho. Vou fazer lista, não vou no mercado sem fazer isso. E não vou no mercado com fome. Ó, isso é uma Né? outra dica importantíssima, viu? E é verdade, quando a gente tá com fome, a gente compra mais, né? Meu Deus do céu, eu compro o mercado inteiro quando eu tô com fome. Outra dica legal cuidado com as promoções. Promoção, você compra muito mais do que você precisa, É verdade. né? Depois estraga o alimento na geladeira, em casa, né? E aí cuidar com os prazos de validade, sempre olhar, porque às vezes, e principalmente nas promoções, a gente tem que tomar cuidado, porque daí compra um monte de coisa, e normalmente quando entra em promoção é porque está perto Do vencimento. do vencimento. Então aí você compra um monte, vence, você não usou, vai para o lixo, né? Então tomar cuidado com isso. Que mais? Bom, enfim. Gente, eu acho que de um modo geral é isso, né? Você se conscientizar e olhar para o alimento de uma forma diferente, cuidar olhar com carinho quando vai no mercado. Uma coisa que eu faço sempre quando eu vou no mercado e vou escolher os meus vegetais, os meus legumes, sabe aquele que tá com um formatinho meio estranho, tá com uma carinha diferente ali, fora do padrão, que a gente fala que é padrão, eu pego ele. Por quê? Porque ninguém vai pegar ele. E aí ele Como vai assim? estragar. Explica melhor. Sabe aquela cenoura que tá meio tortinha, tá meio diferente, tá meio com uma cara estranha? Ah, Que tá fora do padrão, fora daquele tá, formatinho tá. padrão. Formato normal. É. É,
normalmente ela vai ficando e ninguém vai pegar ela. O que vai acontecer com ela? Poxa, Ela vai estragar, né? Ela vai estragar ali no mercado e vai pro sim. lixo. Então é ela que eu vou pegar. Gente, olha como que é a consciência, né? A sua É. mente, ela é totalmente consciente em relação ao alimento, a importância do alimento, a dedicação dele, o benefício que ele traz. Isso eu vi É, uma vez numa entrevista de acho que era um médico. Ele falou isso numa entrevista, me marcou tanto e eu faço toda vez que eu vou no nossa, eu mercado, nunca eu pensei faço. nisso. Nunca pensei nisso. Porque a gente tende a procurar o melhor, né? Ah, eu quero o melhor. Quero a É, o mais mais bonita, a bonito, maior zona lá. E é exato. verdade, aí fica lá pequenininha, desleixada, que vai É, acabar estragando ali, né? sim. E assim, E é a outra mesma coisa que coisa, não muda em nada, né? A questão é só a aparência. exatamente, é Ô, a Gilda, eu fico mesma. imaginando assim, ó. Eu fico pensando assim, se a gente abrir o armário da Gilda, na verdade ela só deve ter orgânicos. Olha, eu tenho muito tempero, tenho bastante coisa orgânica, eu tenho bastante coisa. Né? Eu faço muitos testes, né? Então, acho que assim, eu tenho um mundo de temperos aqui em casa, bastante coisa. Eu não tenho nada, lata não existe aqui em casa. Então, Nossa, é isso que eu fiquei imaginando, assim, acho que se abrir o armário dela, não tem lata, não deve ter caixinha, não deve ter não, se geladeira. tiver umas Tá duas ou três aqui. é que eu ganhei em algum evento, alguma coisa assim, uma coisa ou outra, mas é tudo fresco, tudo fresco. Então, Lembrei de uma outra coisa legal que é, para uma outra dica para a gente evitar o desperdício, aprender a congelar as coisas. As pessoas não congelam as coisas. Então, se você viu que você comprou a mais, que você não vai consumir, é, aprender a congelar. Existe uma técnica de branqueamento que a gente fala, de é, vegetais, de legumes, de verduras. Então, você põe na água, dá um choque térmico na cenoura, no brócolis, até em folhas, dá o brócolis, espinafre, você dá um choque batata, térmico, qualquer coisa assim. sim. Você põe, começa o cozimento e aí você joga numa bacia uma vasilha com um pouco de gelo e água e É, vai interromper o cozimento. dá um choque. Aí dá um choque térmico. E aí você vai secar, vai guardar, vai embalar e vai congelar. Então, essa técnica de branqueamento, que eu não vou ficar explicando muito aqui, Sim. mas se você colocar depois na internet e ver um vídeo direitinho de como faz, é uma dica muito bacana para evitar desperdício e para aprender a congelar legumes e verduras. E, nossa, e depois fica muito Sensacional. prático. Não, e depois fica muito prático de você tirar e preparar, né? Porque tá pré-cozido, tá pronto. Exato, exato, que na verdade é o que às vezes compra-se no mercado, não pré-pronto. Mas Embalado, isso já, caríssimo. né? Exato, E caríssimo é já. muito mais caro, exatamente. E será que não perde o nutriente, os nutrientes numa situação como essa? Sim. Não, quando você faz a técnica do branqueamento, não, assim, o nutricionista vai falar melhor que eu, Sim. mas não, ele segura. Que Ele segura. interessante. Muito legal isso. Muito É, legal mesmo. E que mais assim de dicas? Vamos supor, dá assim, eu sei que você vai deixar algumas receitinhas lá no seu canal, né, pra gente poder vou também sim. pegar lá no seu stories. Forma mais. É, mas fala pra gente, por exemplo, a casca do abacaxi. Outro dia eu vi que você fez um chá delicioso, né? Tinha a casca do abacaxi, eu vi que tinha canela, tinha algumas outras coisinhas bem deliciosas, uma mistura. Porque isso que é legal, né, Gilda? Às vezes a gente fala assim, ah, vou tomar um chá disso. Mas mistura com aquilo outro, mas aquilo outro dá um sabor e muda completamente. E o chá faz muito bem para a saúde, né? Faz. Nossa, elimina toxinas, é diurético para as mulheres. Nós mulheres sabemos, né, o quanto a gente retém. Então, É, assim, é diurético, super bacana, é antioxidante, um monte de coisa super legal. E tenho vários chás em casa, naturais, tenho de pacotinho também, não sou contra eles, não. Não coloco nem açúcar, nem adoçante, e eu vou brincando com tudo que eu tenho aqui.
Coloco uma rama de canela ou um cravinho, ou eu tenho cardamomo também. E o legal é que tudo isso dura muito tempo, né? Nada é perecível. Tá. Tudo hidratado. E aí o que não é, eu congelo, como eu falei, a casca do abacaxi, a casca da maçã, que eu como a maçã inteira, mas quando eu vou fazer alguma receita que eu vou tirar, vou descascar, vai pro congelador para fazer chá. Casca de laranja, maracujá, que eu tinha falado que a gente usa só 30% dele, a casca do maracujá no chá, gente, fica maravilhoso, fica incrível. E às vezes eu coloco o próprio maracujá Aham. e aí faço dentro dele, fica, sabe, as sementinhas, assim, eu vou comendinho maracujá dentro do próprio chá, fica muito gostoso. Eu tenho sempre capim-limão em casa, Aham. que aí a folha grande, né? Daí eu Sim. enrolo, coloco na xícara. E fora que deixa um aroma delicioso na casa, né? E com a casca do maracujá dá pra fazer o quê com ela, assim, fora chá? Doces, compotas, dá para você tostar, colocar no forno e fazer farinha. Dá para fazer Farinha. bolo. Uhum. Mas aí faz o quê? Bolo com a farinha, com essa farinha? Tem, Ao invés de usar a farinha branca. para fazer daí qualquer coisa. Bolo, pão, cookies, farofa, o que for. Gente, sensacional, né? Sensacional. E É. me conta, assim, você tem mais alguma outra receitinha, assim, que você poderia deixar como dicas pra gente? Claro. Bom, falei da casca vamos lá, casca da banana. Casca da banana a gente pode fazer o tal do brigadeiro que eu falei, a gente pode fazer bolo, a gente pode fazer quando você cozinha ela em água, ela perde um pouco desse sabor de banana. Então, tem gente que faz até faz lasanha, porque ela, né, tem Ah, fica aquele formato comprido, né, sim, de sim. lâmina. Então faz as várias lâminas, vai fazendo a lasanha. Aqui faz outro formato que as pessoas fazem as massas é aquele rondelli. Então Tá. faz rondellezinho, pica para fazer caponata, para fazer uma Mas não preparação. fica doce? Não, não fica. Não fica Perde. doce? Não, não fica. Perde Gente, incrível o isso. gosto. E aí, que mais? Semente de abóbora, você usa ela inteira, né? Porque vamos perder essa mania de descascar as coisas. Vamos começar a É, consumir, pelo amor de Deus. Não existe isso. Claro, você vai, por não exemplo, precisa uma abóbora. descascar para fazer uma abóbora. Nunca, nunca, nem nada você precisa Nossa, eu vou descascar. mudar isso Só já. quando você for fazer uma preparação, por exemplo, você vai fazer um nhoque de abóbora. Aí você descasca, mas você não vai jogar fora a casca, você vai fazer uns chips, né? Dá para você deixar, assar, temperar e colocar no forno e fazer chipzinho, fazer snackzinho da casca, que fica uma delícia. Gente, que delícia! Aí você pega as sementes, lava, deixa secar, tempera, tosta também. Você pode também comer como snack, jogar numa salada, que fica muito gostoso. Gente, eu não aproveitava nada disso. Que mais? Coisas tão simples, né? Tão Sim, simples. E sim. falta É falta de informação. hábito, pô. Falta de É, hábito, como eu falei. Bom, maracujá, acabei de falar da casca, que dá para fazer doces, compotas, dá para fazer chá, dá para fazer farinha. O brócolis, a gente vai tirando só as arvorezinhas que a gente fala, né? E aí é. aquele meio, aquele talo do brócolis, lixo. Couve-flor, lixo também, né? Aquilo lá a gente vai cozinhar, normalmente a gente cozinha no vapor, brócolis, couve-flor. Vai cozinhar igual. Aí o que você vai fazer? Você pode processar e fazer patê, você pode fazer recheio, você pode colocar no meio de uma omelete. Você pode. Eu gosto muito de fazer bolinhos e usar isso como base para dar liga. E aí eu não uso farinha. Aí fica um bolinho mais proteico. Se é Que para uma dieta legal. low carb, por exemplo. Mas aí tem que cozinhar. Deixa ele bem Aí molinho. eu coloco.
cozinha como se for, cozinha no vapor, deixa bem molinho, aí depois processa. Ou Olha que legal, bate no liquidificador. A Sara Espina, que linda, minha amiga. Purê. Ela tá falando de purê de brócolis, que delícia, né? Sim, nossa, fica uma delícia. Purê de brócolis, purê de cenoura fica muito gostoso também. Nossa, aqui em casa eu gosto muito de fazer também lasanha de berinjela, né? Ao invés de a gente usar a massa, que é só carboidrato, a gente usa a berinjela também, que fica delicioso, né? Fica. Nossa, a berinjela fica muito gostoso para fazer lasanha. Eu sempre faço também. Nossa, berinjela sempre tem aqui E em casa. nisso dá pra gente fugir muito também da farinha, né? Da massa branca, que, na verdade, Os refinados, né? os refinados. Porque a gente fala assim, mas antigamente é que a farinha de hoje, o leite de hoje é muito diferente do que era antigamente, do que era o leite que a nossa avó tomava, É da farinha que a nossa avó comia. Hoje tem a semente que usa para plantar o trigo é modificada, é completamente diferente de como era feito antes. Né? Por isso que a gente tá aí cheia de alergias, intolerâncias e um monte verdade. de coisa. Leite é a mesma coisa. Não é o mesmo leite que a gente toma direto, né, de quando é tirado da vaca na fazenda. É um leite cheio de conservantes, cheio de, enfim, um monte de coisas. De Bem química, né? diferente. Industrializado. Totalmente Exato. industrializado. Gilda, fala assim, eu sei que a gente tá já quase que no final, porque o Instagram derruba a gente, né? Tem que tomar muito cuidado, senão a hora passa, a gente voa, a gente não vê. Mas fala uma coisa, assim, até pra gente ter uma ideia, né? Porque você é um modelo pra gente, vai. Vamos ser sinceros, né? É linda, é fitness, é toda. Só que, como você falou, não sou extremista. Olha que legal, né? Então dá pra ser magra, saudável, sem fazer aquelas coisas radicais que a gente vê por aí. E hoje a gente está Sim, numa onda muito forte dessa questão do fitness. E aí, como você falou, a comida industrializada, né? Assim, a marmitinha, né? A marmita, que antes, no passado, as pessoas tinham vergonha de sair de marmita. Você vai levar marmita? Que vergonha, vai abrir marmita. Hoje não, né? Hoje as pessoas querem levar tem marmitinha porque orgulho, tem orgulho. Olha como que muda a mentalidade das pessoas, né? Então, assim, para a gente ter uma noção, até para ter um cuidado maior com a saúde, como que eu sei que é abrir um pouquinho sua vida, mas assim, como que seria uma alimentação legal desde manhã até a noite, dentro de um cardápio bacana que você considera assim saudável? Tá, vou te falar mais ou menos como tá hoje a minha alimentação, que também muda muito. A gente não pode ficar numa dieta. Dieta que eu falo é um plano alimentar, né? Fechado, aquilo, por exemplo, durante um ano. Acho que assim, toda pessoa é muito relativo, depende do teu ritmo de vida. Por exemplo, eu treino quase 2 horas todo dia. Diferente de alguém que trabalha e que não tem tempo para treinar, que vai treinar 2 horas na semana. Então, Sim, a minha alimentação é diferente dessa outra pessoa. Né? Então, tudo é muito relativo. A gente tem que buscar sempre um profissional, um nutricionista, um nutrólogo para acompanhar. Mas, assim, sem falar de quantidades, e eu vou dar uma ideia geral de como é a minha rotina. Eu não gosto de comer muito antes de treinar. Então, a gente estava falando do coco, do coco seco. Eu abro o coco e eu gosto de assar ele, colocar ele no forno, então fica aquele coquinho queimado. De manhã eu como só 20 gramas, um pedacinho daquele coco com café e vou treinar. Que é uma gordura boa que me dá energia. tá. Eu não me sinto bem com comida no estômago para treinar, então eu como isso para treinar. Aí depois que eu treino, aí eu vou comer alguma coisa. O que é esse meu lanche barra café da manhã, Uhum. lá por umas 10 horas? Uma panquequinha que eu adoro fazer e sempre posto, que é super simples. Um ovo, 2 claras, 2 colheres de alguma farinha saudável, normalmente low carb, farinha de amêndoa, farinha de linhaça, farinha de chia, alguma dessas farinhas aí. Aí coloco umas gotinhas de adoçante, coloco um pouquinho de fermento e um pouquinho de cacau, misturo, bato
e faço na frigideira, com um pouquinho de óleo de coco. Que Essa legal. panquequinha com umas frutinhas, um moranguinho, alguma coisa assim. Esse é meu café da manhã. Isso sustenta bem. Sustenta, sustenta. Aí tomo mais um café ou faço um chá. Aí Que esse é o meu. legal. Porque assim, é um hábito, né? É um hábito. O teu estômago também ele vai mudando de tamanho, né? Ele vai É, diminuindo, né? Você começa a perceber que você não precisa comer toda aquela quantidade de comida que você come, é. né? E principalmente os alimentos que são mais calóricos e que te dão mais energia e que o teu corpo vai buscar sempre mais, né? Que acabam sempre virando açúcar no sangue, como né, os carboidratos e principalmente os refinados. O Aham. nosso corpo, a nossa mente quer, pede. Ele registra e pede, né? É um vício, gera um vício É isso. um vício, é um vício. É. E a gente precisa de muito pouco, a gente precisa do carboidrato. Eu faço, às vezes, umas dietas, dieta low carb, dieta cetogênica, né, porque, como eu falei, a gente tem que ir mudando, o nosso corpo não pode acostumar com uma coisa só. Então, de 2 em 2 meses, eu vou mudando a minha dieta. Eu tenho uma super Legal. nutricionista chamada Luana, que é uma fofa, Luana Santos, e ela a gente está sempre mudando e brincando, né, para ver como é que o organismo reage. Mas assim, a energia vem do carboidrato. Então é legal comer? Quando eu como carboidrato no almoço, como salada, um balde de salada no almoço, com as Aham. minhas sementinhas de abóbora, que eu adoro, azeite de oliva pouco, uma colher de sopa de azeite de oliva, pouquíssimo sal, porque o nosso corpo sim precisa do sal, mas o sódio é importante, mas muito pouco. O que É. é muito pouco? É 2 pitadas por dia. Uhum. 2 pitadas, né? Por dia. O Só que o nosso brasileiro é acostumado com muito sal, né? É uma muito cultura também sal. do nosso país. A maioria dos países não usam tanto sal como a gente, E né? a gente não precisa nem tanto sal, nem tanto açúcar. A gente precisa ir educando o nosso paladar, né? Vai É, diminuindo, diminuindo. é a Uma mesma hora coisa de teu, tomar café sem açúcar, né? eu hoje tomo É sem. uma adaptação do paladar mesmo. E você vai pegando o gosto do café, você vai começando a sentir o sabor dele. É, É muito legal é a esse mesma coisa processo. da transição do vinho, para quem tomava um vinho, né, já mais doce para um vinho É, seco. Quem toma vinho exato. seco não gosta de. Não, não dá. Você não consegue tomar mais o vinho doce só, né? A- É, a- o paladar pede o vinho seco na hora de uma refeição, né? Dependendo de onde você tá. Que delícia, exatamente. né? Ô, Vai Gilda, mudando. e conta pra gente aqui, por curiosidade, tá? Agora é curiosidade, né? Como que é trabalhar com o Thiago Abravanel, fazer os programas da SBT? Porque é muito Ah, divertido, né? Ver todo mundo lá competindo, famílias, como que é? é divertidíssimo, é muito legal fazer reality. Eu já tinha tido uma experiência com reality, né? Então, assim, é uma loucura, é muito intenso, muito Ah, intenso. Porque no primeiro que eu fiz, tinha feito 2 temporadas, e aí agora nesse. Antes eram pessoas disputando entre si, e tá. nesse agora famílias, né? Então é muita emoção. Então eles brigam e eles se amam entre si, familiares e famílias diferentes, né? Então tem famílias que se amam e famílias que se odeiam, que brigam, e aí depois resolvem se amar e aí a gente fica maluca de saber direito o que fazer, né? Mas e aí cozinha, daí quando cozinha errado, aí a avó briga com a neta, aí a mãe vai e se mete no meio, É uma aí a gente fica confusão. só olhando e fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E vira tudo, a gente, né, uma grande família, nós, equipe, jurados ali, a gente ficava no mesmo camarim. A gente começou em camarins separados, Aham. mas aí, no terceiro dia, não, vamos juntar tudo, porque que história é essa de ficar separado? Passa, né, vai passar tanto tempo junto, fica aqui sem muito tempo para se arrumar e para ver roteiro, para fazer reunião. É tanto tempo que fica Já nesse vai bendito aproveitando o camarim tempo. É, que a gente fica junto. que Então, divertido. nossa, foi um casamento, foi um casamento. Então, é muita intimidade, muita. Isso é assim,
um amor sem fim, né? Coisa boa. Só pessoas do bem, graças a Deus, desde da pessoa que cuidava da limpeza até a diretora, o diretor, só pessoas maravilhosas. Que legal, né? É. Então, e vai ter um novo programa? Vai dar continuidade? Eu não sei como é que vai estar agora com relação a tempo, né? Acho que ninguém sabe como é que vai ficar. Por tudo isso que nós estamos vivendo, né? Vamos ter que esperar aí um pouquinho para ver, mas sim. Ah, Estamos que aguardando delícia. Gente, agora. vamos ver a Gilda de novo. Ah, Gilda, que coisa boa. A gente já está terminando nossa live. Olha só como passa rápido, né? Nossa, Tão gostoso. E olha, quero te agradecer muito por esse tempo, que eu sei que seu tempo também é precioso e você se dispôs a estar com a gente nessa noite. Então, muito obrigada por você ter se dedicado, ter entregado o seu melhor, ter trazido esse conhecimento que é tão rico. E para mim, assim, eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente pode receber de verdade, né? É o aprendizado, é o conhecimento, ainda mais quando a gente fala de vida, de saúde, a gente está falando de longevidade, né? Qualidade de vida. Então, eu sei que você entregou aqui joias preciosas para a gente. Não tenho dúvidas. Toda essa live de hoje vai ficar gravada no canal lá, Coach Mi Lopes, né? Então, convido vocês a me acompanharem lá ou acompanharem a Gilda também. Tá aqui em cima o endereço, tá certo, gente? Vai ficar gravado, então pode compartilhar com um monte de gente, porque as lives são concorridas, né? À noite, um monte de gente, 7 horas, 20 horas, né? 7, 8 horas da noite, 10 até 11 horas da noite tá tendo live. Então vai ficar gravado lá para vocês assistirem e também vai estar no nosso canal do YouTube, tá bom? Então a gente vai ter lá esse documentário todo aqui da Gilda para a gente se divertir, quiser lembrar, relembrar, o que a Gilda falou mesmo, volta lá e assiste de novo, porque a gente vai conseguir acompanhar, tá bom? Gente, muito obrigada a todos vocês que participaram da nossa live, sim? E antes de eu fazer aqui, antes da Gilda fazer as considerações finais, só para lembrar vocês, como eu estou fazendo live todas as noites, Gilda, a gente tá assim, com vários temas, né? Vários conteúdos, eu vi. Convidados diferentes. Então, a gente está trazendo o máximo de coisas diferentes para realmente nos alimentar nesse momento de enriquecendo com coisas que são importantes para a nossa vida. Né? Eu sei que tem muitas lives por aí, mas a gente precisa de lives realmente que faça diferença, como a de hoje, sim? Então, amanhã nós vamos ter uma outra live muito especial, viu, gente? Amanhã também vai ser às 7 horas da noite e nós vamos ter um casal convidado. Amanhã é a Suelen Araújo e o Márcio Meirelles. Eles estão em Londres. E olha só, eles viveram o Covid na vida deles. Eles passaram por essa fase, foram infectados, sim? Então, amanhã a gente vai ter a experiência de conversar com um casal que viveu o Covid na pele, né? E para a gente entender tudo como que foi essa experiência, como que eles conseguiram sair dessa, como que está o pós, né? Pós passar toda a fase, todos os sintomas. Então vai ser uma live super curiosa também, para a gente aprender muita coisa. E claro, né? Se prevenir, né? Não é questão de se preparar para se caso acontecer. Claro que a gente está sujeito, mas a ideia é a prevenção e ter a avaliação de como que a gente tem que caminhar daqui para frente. Gildinha, linda, faça suas considerações finais. Obrigada, viu, pelo seu amor, pelo seu carinho. Você é maravilhosa. Dani, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Tava morrendo de saudades. A gente está tentando aí, né, marcar um bendito de um café há tanto tempo. Puxa vida, esse café não saiu ainda, né? Mas vai sair. Vai sim. Vai se ver ao vivo logo. Mas que bom, pelo menos a gente conseguiu, né, se ver assim. Conseguimos uma horinha, foi tão gostoso. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento para as pessoas. Gosto muito quando eu consigo fazer isso, falar de um assunto que eu gosto tanto, que é tão prazeroso para mim e que eu acho tão importante, tão válido passar para as pessoas. Espero que tenha ficado aí um pouquinho só, uma coisinha ou outra que eu falei, uma receitinha ou outra, uma dica ou outra na cabeça de vocês, para mim já é mais que o suficiente. E se puder aí, se vocês puderem replicar, passar para frente para uma, duas pessoas, um pouquinho do que eu falei aqui, olha, já é para mim assim mais do que especial. Linda. Ai, coisa boa, gente. Obrigada, viu, Gilda? Obrigada, muito sucesso para você em toda a sua trajetória. Você é uma pessoa competentíssima,
dá para sentir de uma responsabilidade enorme, profissional de qualidade. Então, assim, eu espero que você brilhe cada vez mais e mais e mais e que a gente te veja em todos os cantos desse mundo, tá bom? Amém. Obrigada, Obrigada. Aline. Muito obrigada por essa noite, viu? Tchau, tchau, Eu gente. agradeço. Obrigada, Um viu? beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.